Ok, pessoal, mais um bloco da parte teórica de função do segundo grau, a famosíssima função quadrática. Estamos na reta final, ok? Agora a gente vai ver a parte de coeficientes e raízes. E logo depois iremos resolver uma questão contextualizada de função quadrática. Esse é o tipo de questão que de fato nos interessa. Então, sem muita perda de tempo, vamos direto para o quadro. Vamos lá? Muito bem, olha só. Coeficientes e raízes. A nossa função quadrática genérica tem o seguinte aspecto: y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os coeficientes são a, b e c, ok? A gente já sabe muito sobre eles. Exemplo, c é a intersecção com o eixo y, a define a concavidade da parábola. Enfim, muito se aprendeu nesses últimos encontros. O que a gente também sabe é que são as raízes, os pontos de intersecção com o eixo y, ok? Concavidade, no meu exemplo aqui, voltada para cima, supõe-se que o A é positivo, e mais uma vez, as raízes são esses pontos de intersecção com o eixo y. Elas são calculadas através da fórmula de Bhaskara. Menos b mais, ou então menos, a raiz de delta sobre 2a. Essas duas expressões geram justamente as duas raízes. Até aqui tranquilo, nenhuma novidade. O grande detalhe é, se a gente somar essas duas raízes, ou seja, se a gente somar essas duas expressões e executar as devidas simplificações, nós encontraremos uma equação que sugere que a soma das raízes pode ser calculada pela fração menos b sobre a. Lembrando, b e a são os coeficientes b e a da função do segundo grau. E se ao invés de somar nós multiplicarmos x' e x2', ou seja, essa expressão multiplicada por essa daqui, e também executar as devidas simplificações, nós encontraremos outra expressão, x' multiplicado por x2' igual a c sobre a. Ok? Só um detalhe. Gente, essas propriedades são de extrema importância. Questões complicadas se transformam em questões simples com a aplicação dessas propriedades. Nós não temos o direito de desconhecer essas duas propriedades aí, ok? Então, guardem bem, porque mais para frente a gente vai resolver questões bem complicadas de uma forma bem rápida. Coloquei aqui um exemplo de aplicação. Como a gente pode aplicar isso dentro de uma questão, ok? Então vamos voltar para a aula para continuar. Olha só, gente. Determine as raízes e o valor do parâmetro m da função f de RR, cuja lei de formação é dada por y igual a x ao quadrado menos 6x mais m, sabendo que uma das raízes é o dobro da outra. Ele está informando que x' é o dobro de x2'. Olha só, uma das raízes é o dobro da outra, ou seja, duas vezes a outra. Com muita calma, olhando para os valores de a, que vale 1, b, menos 6, e c, que é m, a gente pode lembrar da soma das raízes, menos b sobre a, e aí então substituir no lugar do x', colocar x2'. Lembrando que b e a valem menos 6 e 1. Portanto, executando as devidas substituições, olha só, x' vale 2 vezes x2', o b vale menos 6 e o a vale 1. 2 vezes x2' mais x2', nós temos 3 vezes x2'. Menos com menos tem mais, então olha, 3x2' igual a 6, x2' igual a 2. Legal? Bom, para x2' igual a 2, basta a gente substituir aqui, e 2 vezes 2, x' igual a 4. O que é que a gente vai fazer agora? Utilizar o produto. X' multiplicado por x2' igual a c sobre a. Repare que agora nós temos o valor de x' e x2'. Temos o valor de a também, que é igual a 1. E o c é justamente o que a gente quer.
m. Portanto, 2 multiplicado por 4, x', x2', igual a c, que vale m, dividido por a, que é igual a 1. Fazendo as contas, a gente vai ter m igual a 8. Legal? Só um detalhe. Essa questão é apenas um exemplo de como é importante a aplicação das propriedades produto e soma de raízes. Se a gente não soubesse disso, simplesmente a gente não conseguiria resolver a questão. Legal, gente? Então, quero reforçar mais uma vez. Guardem essas propriedades. Nós não temos o direito de desconhecê-las. Legal? Ok. Vamos continuar vendo mais um tópico. Pessoal, o que nós vamos ver agora é uma questão contextualizada de função quadrática. Uma questão envolvendo vértice. Esse tipo de questão nós chamamos normalmente de questão de máximos e mínimos. Observe. Um trabalhador deve construir um galinheiro em forma retangular. Dispondo de apenas 36 metros de tela, o homem aproveita um muro como uma das laterais do galinheiro. Calcule a área máxima e as dimensões desse cercado, sabendo que o muro é grande o suficiente para ser a lateral de qualquer galinheiro construído com essa tela. Primeiro a interpretação, gente. O galinheiro terá forma retangular, o homem possui apenas 36 metros de tela e decide aproveitar um muro como uma das laterais do galinheiro. Eis o muro e o galinheiro terá, mais uma vez, formato retangular. Ok? Até aqui, tudo tranquilíssimo. Observe que nós temos apenas 36 metros de tela. E é importante entender que, embora o formato seja retangular, pode haver uma variação na figura. Repare, se o formato for retangular, porém com um lado bem pequeno, vamos exemplificar. 1 por 1 por 34. Aqui a gente tem, de fato, os 36 metros de tela, mas a área desse galinheiro, neste formato aqui, será de 34 vezes 1. Portanto, 34 metros quadrados. Ok? E se por um acaso o galinheiro tiver este formato aqui? Ora, a gente também pode imaginar essa situação. 15 mais 15 dá 30, mais 6, 36. Também é um retângulo, só que neste caso nós teremos 6 vezes 15, 90 metros quadrados de área. Repare que gastaremos os mesmos 36 metros, teremos também um galinheiro retangular, porém com uma área diferente. Portanto, deve existir um formato ideal para que a área seja máxima. E é justamente isso que a gente está procurando, ok? Então, vamos admitir um galinheiro neste formato aqui. Bem, sabemos que lados opostos de um retângulo possuem a mesma medida, x e x. Este lado aqui, vamos pensar um pouco. Se a tela disponível é de 36 metros e nós já gastamos x mais x, ou seja, 2x, o que ainda falta é o total, 36, menos o que a gente já gastou, 2x. Portanto, aqui a gente vai ter 36 menos 2x. E a área procurada é obtida através do produto de um lado pelo lado adjacente do retângulo. Fórmula famosa da área do retângulo, base vezes altura. Portanto, a área será calculada, mais uma vez, x multiplicado por 36 menos 2x. Executando as contas aqui, a gente vai ter a igual a menos 2x ao quadrado mais 36x. Até aqui, tranquilíssimo. O grande detalhe é que a gente caiu em uma função quadrática com a concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo, na qual as grandezas são o y representa a área do cercado e o x representa um dos lados deste galinheiro. Ora, gente, dá para a gente colocar isso em um gráfico, não dá? Mais uma vez,
Situação totalmente contextualizada. O eixo Y aqui representa a área. O eixo X representa o lado. Temos uma concavidade voltada para baixo. Detalhe, o gráfico passa pela origem, porque o C vale 0. Então a expressão gráfica, antes da gente colocar o gráfico, a gente vai ter que calcular as raízes, óbvio, né? Menos 2x ao quadrado mais 36x igual a 0. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter x igual a 0 ou x igual a 18. Basta aplicar Bhaskara ou então fazer via fatoração. A partir desses caras, já dá para a gente traçar o gráfico. No entanto, antes de traçar o gráfico, a gente precisa calcular o ponto mais importante da questão, que é o vértice. A gente vai entender por que o vértice é o ponto mais importante para a resolução dessa questão. Olha só, x do vértice, menos b sobre 2 vezes a. O valor de b é 36, o valor de a é menos 2. Executando as contas, a gente encontra 9. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Essas propriedades já foram bastante trabalhadas em vídeos anteriores. É importante que a gente conheça muito bem as duas, tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Muito bem, o menos delta sobre 4a me dá 162. Vamos colocar todos esses dados no gráfico. Olha só, mais uma vez, concavidade voltada para baixo. As raízes são 0 e 18. E o vértice será justamente o ponto de coordenadas 9, o x do vértice, e 162, o y do vértice. Agora, gente, a interpretação final. Olha só, o vértice sugere um valor para x. O que é que representa esse valor de x? O valor ideal do lado. Para o quê? Para provocar a área máxima. E a área máxima será de quanto? 162. Lembre-se, o y aqui representa a área. O valor máximo da área será de 162 quando o valor de x for igual a 9. Então, olha só, calcule a área máxima e as dimensões do cercado. A área máxima será de 162 e as dimensões serão 9 por 9. Aqui a gente já gastou 18 metros, ainda faltam 18 metros que estarão aqui. Portanto, as dimensões serão 9 por 18. Olha a resposta final. A área máxima será de 162 metros quadrados quando o galinheiro tiver as dimensões 9 por 18. Legal? Gente, o que esse último exemplo retrata é a tendência atual das provas. Questões contextualizadas, onde a gente precisa aplicar o conhecimento teórico juntamente com a interpretação, para que do texto a gente consiga extrair a matemática e aí sim conseguir a resolução das questões. Legal? A gente fecha o bloco por aqui e a partir do próximo bloco a gente vai ver muitos exercícios. Falou? Tchau, tchau!